Ontem o Bolsonaro foi entrevistado pelo Jornal Nacional e, mais uma vez, quando fazem pergunta pra ele já se tornou profissional em fugir dessas perguntas. Uma das perguntas que fizeram pra ele foi em relação à homofobia no país. O grande número de assassinatos e violência contra a comunidade LGBT, né? O que significa meio que segurança pública, que é um assunto que ele se diz um dos melhores, né? Toda vez que ele é perguntado sobre homofobia, se ele é homofóbico, se não é, e blá blá blá, ele vem com a historinha do kit gay lá de 2010. Não, porque colocaram esse nome para mim em 2010, tá ok? Porque em 2010 eu vi o kit gay que era absurdo para as crianças, tá ok? E aí ele me sacou um livro, né, no meio do Jornal Nacional, querendo mostrar que era um livro que era do kit gay, que foi distribuído nas escolas. E é um livro meio bizarro pra criança, assim, de teor sexual, enfim. O que eu vou falar aqui pra vocês é o seguinte: se você quer eleger o Bolsonaro, beleza, mas seja coerente com a tua escolha e o teu discurso. Seja coerente. Se você falar assim pra mim, olha, eu realmente não gosto de LGBT, eu não gosto de gay, não gosto de lésbica, eu não gosto de nada disso, eu acho que isso tudo tá errado, então eu sou a favor do Bolsonaro. Beleza. Aí eu consigo te entender. Agora, se você vir com um discursinho pra mim de que não, peraí, que ele não é homofóbico, não, peraí, que... Aí, meu amigo, aí você não tá sendo coerente. Se pra você, dane-se se mulher tá ganhando menos ou não que um homem, e pra você tá super confortável do jeito que tá, né, a cultura machismo do jeito que tá, se pra você tá tudo ótimo, você não quer que mude nada, e você quer votar para ele nisso, também faz o total sentido. Beleza. Agora, também não venha me dizer que você é a favor da mulher, ou que você se importa com a mulher, ou que você tem alguma coisa contra o machismo se você vota nele. Não é coerente também. Mas vamos falar sobre o kit gay, né? O que é esse kit gay que Bolsonaro tanto fala há tanto tempo? Existe um projeto para a conscientização das escolas sobre homofobia, e nisso seria distribuído um caderno chamado Escola Sem Homofobia. Nesse caderno existiam os tópicos: desigualdade sobre homem e mulher, o que é homofobia, diversidade, relatos de homofobia em escolas e materiais didáticos para respeito e igualdade sobre qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de sexualidade, qualquer tipo de diferença. Esse caderno, que se chama Escola Sem Homofobia, seriam distribuídos para os professores, é um material para o professor, um guia para ele tratar e ensinar sobre diversidade e respeito ao próximo, independente de gênero, de sexualidade, de qualquer outro tipo de coisa, tá? O material é esse, ponto. Sem nenhum tipo de pornografia e sem nenhum tipo de incentivo à homossexualidade. O que ele diz é, existe isso, nós devemos respeitar. Ponto. Para você que ainda tá em dúvida, eu vou deixar disponível o PDF desse caderno aqui na descrição. Você pode dar uma olhada em todo o material didático para você ver, tá? Esse era o caderno discutido na época, que no caso não é o caderno que o Bolsonaro mostrou no debate. Tá? Esse caderno, que foi feito para professores, chamado Escola Sem Homofobia, foi vetado pela bancada evangélica, que por sua vez colocou um nome pejorativo como kit gay. Ou seja, esse nome foi inventado por quem queria prejudicar esse projeto. E aí começa as fake news por aí. Outra coisa que ele fala é que o kit gay foi distribuído no 9º seminário LGBT infantil. Não, mais uma vez ele mentiu ou manipulou essa informação para chegar na sua orelha dessa forma. Na verdade é o 9º seminário LGBT, ponto. Com tema infância e sexualidade. Que era o quê, né? O que seria infância e sexualidade? Eles estavam tratando o quê? Na infância, muitas crianças apanham em casa e até chegam a ser assassinadas, são excluídas e acontece uma série de violência verbais e físicas contra crianças só porque, de repente, o menino pegou e brincou de boneca. Aí o pai homofóbico vai lá e bate nele. Então eram essas questões que eram discutidas, que independente da criança, se ela for homem ou mulher, ela pode brincar com o que ela quiser. Ou seja, isso significa parar com esse negócio de gênero, que tem coisa pra menino, tem coisa pra menina, entendeu? Se o moleque quiser brincar do que ele quiser, ele pode. Então essa questão de você saber cuidar de uma criança sem discriminá-la por nada. Era isso.
que era falado. E aí, então, o Bolsonaro falou que estava sendo lançado um livro que chama Aparelho Sexual e CIA, que estava sendo distribuído nas escolas públicas, que é exatamente o livro que ele mostrou ali no Jornal Nacional. Acontece, gente, que mais uma vez o Bolsonaro mentiu. Esse livro, se eu não me engano, foi lançado pela editora Companhia das Letras e ele nunca, vou repetir, nunca foi comprado pelo governo e distribuído nas escolas públicas. E isso o Ministério Público já desmistificou e desmentiu 2 vezes. Primeira vez em 2013 e a segunda vez em 2016. E, gente, eu não posso nem dizer pra vocês que esse livro, Aparelho Sexual e Companhia, tem a ver com o material que seria distribuído aos professores para eles ensinarem a tolerância e o respeito ao próximo para as crianças. Sabendo de tudo isso, é importante a gente pensar o seguinte: toda vez que ele é perguntado sobre homofobia, sobre a violência, sobre pessoas sendo assassinadas diariamente por conta disso, ele lança esse assunto. O que a gente acabou de ver aqui e entender exatamente o que acontece e perceber que ele realmente mistura as coisas e ele distorce as informações, ele mente para conseguir manipular você aí, eleitor dele, para continuar achando lindo e bonito o que ele fala. O eleitor do Bolsonaro gosta de aplaudir, né? Nossa, olha que legal, não sei o quê. Olha o que ele falou, que foda. Primeiramente, política não é futebol. Você está escolhendo um presidente que não vai representar apenas você, vai representar todo um país. Então é interessante que a gente para de olhar para o próprio umbigo e olhe também para o que as pessoas estão também precisando, né? Então, se você tá seguro, se você tem uma segurança, você é heterossexual, por exemplo, você não sofre com preconceito, você não precisa ter medo de ser assassinado por ser hétero. Mas talvez seria interessante você pensar, pô, tem bastante pessoas nesse país sendo assassinadas por isso, então talvez elas precisam de algum apoio em relação a isso, né? Ou só uma ideia. E aí, mais uma vez, você percebe que o Bolsonaro fugiu da pergunta, porque ele não respondeu nada do que foi perguntado, ele simplesmente falou de um projeto que não foi aceito desde lá de 2013, 2010, mentiu sobre um livro para não falar nada. Ou seja, quem cala consente. Ele tá sendo, mais uma vez, literal e mostrando que ele não tá nem aí pra quem é LGBT, que ele não se importa, que pra ele dane-se se estão sendo assassinados ou não, né? Dane-se. Até porque ele não gosta de gay mesmo, já tem vários relatos dele dizendo isso. E aí ele vai dizer, mas isso aí que eu falei foi em 2010, tá ok? É, foi em 2010. Só que provavelmente você só parou de falar porque alguém falou pra você parar de falar, porque senão você poderia se prejudicar com isso na sua eleiçãozinha, né? Porque realmente tomar providências em relação à violência, em relação a isso, ele não toma, sendo que ele fala que violência é um dos assuntos que ele mais vai resolver. Da mesma forma que ele fala que não é assunto dele tratar de se a mulher ganha mais ou menos, dane-se isso é assunto de outra. Um candidato à presidência do Brasil fala, isso não é problema meu, isso dane-se, foda-se, não é problema meu. Claro, ele é homem, o salário dele tá garantido. Agora, será que se ele fosse mulher, se amanhã ele acordasse mulher, ele manteria o mesmo discurso de dizer que não é problema dele? Sei. Se você quer votar no Bolsonaro, seja coerente, não fica aplaudindo qualquer coisa que ele fala. Ele é só um candidato à presidência, ele não é um deus. Então para de tratar a política como se fosse futebol e como se fosse joguinho de videogame e cresce, porque não é. Se você morasse sozinho no Brasil, se o Brasil fosse inteirinho para você, aí, meu filho, estaria maravilhoso, mas você não está sozinho. Você tá com uma nação inteira que tem milhões de problemas e vários deles você nem se dá conta e não é falta de informação, é simplesmente porque você não está interessado mesmo. Então cuidado aí quando vocês ficam repassando informação que vocês não sabem e aplaudindo coisas que vocês não sabem. Isso é só uma das coisas de milhões de outras coisas, né? Que o queridão lá fala e repete toda vez, em toda entrevista. Pensa 5 vezes antes de acreditar em contos de fadas que o seu político de estimação tá falando por aí.